Começou a gravar agora. Ok. Então, né, falando aí sobre as águas, né, a gente falou desse ciclo, né, da evaporação, da formação das nuvens e das chuvas, mas agora na página 241, a gente está tá percebendo, né, que toda a água disponível no planeta, ela não está toda ela visível acima da crosta terrestre ou nos oceanos, né? Então, os aquíferos são grandes cavernas e dentro dessas cavernas eu encontro essas águas. Então, o Brasil ele apresenta dois aquíferos, né? O aquífero Guarani, que é o maior do mundo, tá? Então ele vai aí, ele abrange, né, os estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, então todo o centro-oeste, os estados de Minas Gerais, São Paulo, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a região sul, além do Paraguai e da Argentina e também do Uruguai. Então, esse aquífero, tá, pessoal, ele é muito estratégico para a região da América do Sul, porque ele se mostra, né, como uma grande reserva d'água. Então, se algum motivo, né, a gente passar por uma estiagem, uma falta de chuvas muito severa, a gente vai ter condições de utilizar esse aquífero para passar por esse período mais difícil. É importante, né, dizer para vocês que em alguns lugares já há o uso desse aquífero, né? Então é importante que a gente tenha o uso sustentável desse aquífero, porque é como se fosse uma grande caixa d'água. Se eu vou lá e começo a pegar a água dessa caixa, vai chegar uma hora que ela vai esvaziar, né? Então, como o texto fala, né, o aquífero Guarani. O aquífero é uma formação subterrânea que funciona como reservatório de água e é alimentada pelas chuvas. No solo brasileiro, existe um dos maiores aquíferos de água potável do mundo, o aquífero Guarani, com aproximadamente 1,2 milhões de quilômetros quadrados de área. No ano de 2010, pesquisadores da Universidade Federal do Pará descobriram um aquífero descobriram um aquífero ainda maior, em volume de água e não em extensão, que é o Guarani, e deram o nome de aquífero Alter, do chão. Localiza-se na região norte do Brasil. Então, pessoal, esse aquífero Alter do chão, ele é mais importante que o aquífero Guarani, porque o aquífero Alter do chão, ele tem um volume de água muito maior, né? E olha que interessante, né? O aquífero do chão, ele está bem próximo, né, das regiões de mais seca do Brasil, que é a região Nordeste. Então, de alguma forma, essa água ela poderia estar sendo utilizada para o abastecimento dessas populações que moram em regiões extremamente secas, tá? Aí, passando para a próxima página, 242. Ele vai falar sobre as bacias e as regiões hidrográficas. Bom, alguém tem ideia do que é uma bacia hidrográfica? Não. Faço a menor ideia. Bom, Tem a ver com água. isso. É. Pessoal,
uma bacia hidrográfica nada mais é do que um conjunto de rios que abastece um rio principal. Então, uma bacia hidrográfica ela é composta por inúmeros rios. Então, por exemplo, o rio Tietê, recebe água de qual rio? Vocês têm ideia? Boa Não. pergunta. O rio Tietê, ele recebe água do rio Pinheiros. Então, o rio Pinheiros, ele é um afluente do rio Tietê. A bacia hidrográfica da cidade de São Paulo é composto principalmente, tá? Pelo rio Pinheiros, o rio Tamanduateí e diversos outros córregos. Inclusive, esse córrego aqui que passa na divisa entre São Paulo e Taboão, perto ali do Extra. Esses córregos eles acabam sendo um afluente do rio Pinheiros, que vai desaguar lá na frente no rio Tietê. Então, quando eu falo de bacia hidrográfica, eu estou falando de um conjunto de rios, tá? Então, como o infográfico mostra para vocês, tá lá, né? Nascente, né? É o local onde iniciam os rios. Então, reparem, né? Todo rio ele vai ter sua nascente no alto da montanha, tá? Então, eu tenho lá várias nascentes aqui em cima. Ele vai descendo e ele vai ganhando mais volume. Se vocês já pegaram ali, já foram para a praia, vocês conseguem ver várias cachoeiras na estrada. Aquela cachoeira ali, ela vai formar aquele enorme rio que tem lá embaixo, tá? São várias cachoeiras, né? Então, é isso que ocorre. Aí tem lá os afluentes, né? Rios menores que desaguam nos rios principais. E lá embaixo, como vocês podem ver aqui, rio principal é o curso de água principal no qual desaguam todos os afluentes. Então, deu para entender aqui o que é uma bacia hidrográfica? Sim. Então, é um conjunto de rios, né? São rios afluentes que abastecem um rio principal de maior volume. É o que ocorre no rio Amazonas. E tem vários afluentes, para que quando chega a água no rio Amazonas, ele tem aquele volume enorme, extenso. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Abram na página 243. Quem pode ler para mim? O Denis pode ler? Desculpa, não ouvi Leia seu para nós, áudio. por favor. Seu áudio cortou. Página 243. Leia lá para nós, por favor. As regiões hidrográficas do Brasil. Você já aprendeu o que é bacia hidrográfica? Agora vamos estudar o que é região hidrográfica. O conjunto de várias bacias hidrográficas se desaguam em um mesmo rio principal. É chamado de região hidrográfica. O Brasil apresenta uma grande quantidade de rios que são alimentados pelas chuvas que caem durante todo o ano. Todos os rios brasileiros estão distribuídos em várias regiões hidrográficas. Vamos conhecê-las no mapa. Então, né, pessoal, como eu havia falado para vocês,
A bacia hidrográfica, né? A região hidrográfica maior que nós temos é a região amazônica. Então, ela ocupa aí, né? Ela está presente quase toda na região norte e parte também da região centro-oeste. Depois, eu vou encontrar a região hidrográfica do Paraná. Olha lá em amarelo, o rio Tietê. Esse riozinho que sai da bolinha aqui de São Paulo é o rio Pinheiros. Lá na frente ele se une com o rio Tietê, tá? Que é esse aqui de cima. E vai desaguar lá no rio Paraná, que é, no caso, o rio principal, tá? Então, falando das bacias, das regiões hidrográficas, a amazônica, tem também a do Tocantins-Araguaia, a do Paraná, que eu mencionei aqui para vocês, como as maiores, tá, pessoal? A do São Francisco também é importante, tá? Então, essas 4 regiões hidrográficas são as mais importantes. Nem marrom, que vocês estão vendo lá na região do Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, é a região aqui do Pantanal, que infelizmente, né, está passando por um período de muita chuva, um período de queimadas, né, matando aí boa parte da nossa biodiversidade. E lendo, né, alguns noticiários, a gente está vendo aí que o fogo está descontrolado, né? Somente a volta do período de chuvas para amenizar essa tragédia que parte causada pelos seres humanos, né? E também por conta aí do tempo mais seco, tá? Mas principalmente, né, pessoal, essas queimadas no Pantanal teve essa enorme tragédia muito pela ganância da sociedade atual, né? Que quer ter mais espaço para criação de gado ou agricultura. Bom, na página 243 ainda, vocês vão encontrar 2 perguntinhas. Qual é o nome da maior região hidrográfica brasileira? Para dizer, Qual a maior região hidrográfica brasileira? é a amazônica. A amazônica, né? B. Com o auxílio do seu professor, identifique a região hidrográfica onde você está. Onde você mora, no caso, né? Qual é a nossa bacia hidrográfica, pessoal? Paraná? O Paraná. E também tem uma outra. Qual é? O nosso estado ele tem 2 bacias hidrográficas. Amazônia. Não. O Paraná e Atlântico, Nordeste, o... Atlântico Sudeste, né? Isso. Então aí vocês podem colocar aí no caderno de vocês essas 2 respostas. E deixa eu ver aqui. Tá, então, para a gente finalizar aqui, que falta um minutinho, ele vai falar das mais importantes regiões hidrográficas, tá, pessoal? Na página 244. Ele vai falar da região hidrográfica amazônica, Tocantins-Araguaia, que são aquelas que eu mencionei para vocês. As mais importantes: amazônica, Tocantins-Araguaia, do Paraná e a do São Francisco.
No fim, na página 245, eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios individualmente, que aí na sexta-feira eu cobro de vocês, tudo bem? Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura individual da página 244 e 245 e realizem o exercício da 245. Então a nossa aula ela se encerra por aqui e a gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Tá bom, professor. Tchau, Tchau. Tenha um ótimo Obrigado, dia. pessoal. Tenham uma boa aula para vocês. Tchau.